Vou te apresentar os Tudors de forma rápida. Henrique VII, o fundador da dinastia Tudor, ascendeu ao trono após derrotar Ricardo III na Batalha de Bosworth-Field em 1485. Seu reinado marcou o fim da Guerra das Duas Rosas e o início de um novo período de estabilidade na Inglaterra. Henrique VII era um governante cauteloso e pragmático, que se concentrava em consolidar o seu poder e restaurar a ordem do trono. Ele implementou reformas financeiras e administrativas para fortalecer a monarquia e reprimiu dimensões internas. Apesar da sua natureza reservada, ele também era um patrono das artes e da educação. Ele estabeleceu o Corpus Christi College em Oxford e o Christi College em Cambridge. O reinado de Henrique VII foi relativamente pacífico, embora ele tenha enfrentado algumas rebeliões, como a rebelião de Lambert Sinner e a rebelião de Perkin Warbeck, que diziam que eles eram os verdadeiros herdeiros do trono. No entanto, ele conseguiu superar esses desafios e deixar a Inglaterra em uma posição muito mais forte do que a encontrou quando ascendeu ao trono. E ele também foi o primeiro rei de muito tempo que conseguiu falecer, deixando os cofres públicos em positivo. Henrique VIII, filho de Henrique VII, ascendeu ao trono em 1509 aos 17 anos. Ele era um jovem bonito e atlético com uma personalidade carismática. Inicialmente ele era popular entre os súditos, mas o seu reinado foi marcado por turbulências políticas e religiosas. Ele é mais conhecido pelas suas 6 esposas e pelo seu rompimento com a Igreja Católica e o estabelecimento da Igreja da Inglaterra. Inclusive, ele se casou 6 vezes procurando um herdeiro masculino e executou 2 de suas esposas, Ana Bolena e Catherine Howard. O reinado de Henrique VIII também foi marcado por reformas religiosas. Ele dissolveu os mosteiros e confiscou suas terras, o que causou grande agitação social. Ele também suprimiu a dissidência religiosa, executando aqueles que se recusaram a aceitar a autoridade da igreja. Apesar de suas tendências autoritárias, Henrique VIII também foi patrono das artes e da cultura. Ele também promoveu a educação, fundando várias escolas e faculdades. Eduardo VI. Ele era filho de Henrique VIII e Jane Seymour e ascendeu ao trono aos 9 anos de idade após a morte de seu pai. Ele era um menino inteligente e piedoso, mas a sua saúde era frágil. Isso há algumas controvérsias, eles dizem que se tornou frágil depois de um tempo, mas enfim, era isso que estava da maioria dos escritos. O reinado de Eduardo foi dominado pela figura de seu tio Eduardo Seymour, duque de Somerset, que serviu como Lorde Protetor. Ele implementou uma série de reformas religiosas, incluindo a introdução do livro de orações comuns em inglês. No entanto, o reinado de Eduardo VI foi marcado pela agitação social e econômica. Houve vários levantes populares contra as políticas do governo, incluindo a rebelião dos livros de orações e a rebelião de Ket. Ele morreu de tuberculose aos 15 anos e foi sucedido pela sua meia-irmã católica, Maria Tudor. Não vou falar aqui sobre Jane Grey, porque é contestado se ela foi rainha ou não, mas vai ter uma parte específica sobre ela no curso. Maria I, ou Maria Tudor, era a filha de Henrique VIII com sua primeira esposa, Catarina de Aragão, e ela ascendeu ao trono depois de seu irmão Eduardo VI e depois da confusão com a Lady Jane Grey. Ela era uma católica devota e estava determinada a restaurar a Igreja Católica na Inglaterra. O reinado dela é frequentemente referido como um reinado de sangue, devido à sua perseguição a protestantes. Ela queimou cerca de 300 pessoas na fogueira por heresia e ganhando o apelido de Maria Sangrenta. Mas lembrando que dos Tudors ela foi a que menos executou. Ela também se casou com Felipe da Espanha, que foi muito impopular entre muitos ingleses, tanto que ela entrou em uma guerra e acabou perdendo o único posto no continente que eles ainda tinham, que era Calais. O casamento não produziu filhos e Maria morreu sem herdeiros aos 42 anos. Ela foi sucedida pela sua meia-irmã, Elizabeth Tudor. Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, sua segunda esposa, ascendeu ao trono após a morte de sua meia-irmã Maria Tudor.
Tudor. Ela era uma governante sábia e talentosa que guiou a Inglaterra por um período de relativa paz e prosperidade. Seu reinado é conhecido como a Era de Ouro da Inglaterra. Foi um período de florescimento cultural e econômico com o surgimento de escritores como William Shakespeare e Christopher Marlowe. A Inglaterra também se tornou uma potência marítima depois de derrotar a Armada Espanhola em 1588. Ela nunca se casou e é conhecida como a Rainha Virgem. Morreu também sem herdeiros em 1603, marcando o fim da dinastia Tudor.